Eu vinha de uma família muito humilde, digamos assim, né? Morava num bairro mais afastado, minha família não tinha condições de me dar as coisas, e eu cresci numa infância onde muito daquilo que eu precisava eu não podia ter. Não era nem o que eu queria, era o que eu precisava, não dava para ter, porque eu não tinha essa condição financeira. E eu lembro que desde muito pequena passava sempre na minha cabeça a situação de que eu não queria isso para minha vida. Eu não queria viver com escassez, eu não queria viver com falta das coisas. Eu queria ter dinheiro e poder comprar aquilo que eu achasse que era importante eu ter. Claro que na minha época acadêmica foi horrível, porque não tinha ninguém para me pagar a faculdade. A minha primeira faculdade saiu do meu bolso. E eu tive que trabalhar muito, eu tive que estudar muito, eu andava às vezes quilômetros caminhando, eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha dinheiro para tomar uma água sequer. Eu tinha que esperar chegar na universidade para poder tomar água. Alguns professores, e eu, aproveitando esse momento público, até reconheço que alguns professores na época me ajudavam, percebiam que eu tinha fome, que eu tinha sede, me davam ali naqueles intervalos, ou levavam a turma toda para comer alguma coisa, ou vinham ali no cantinho e me davam alguma coisinha para comer, justamente porque entendiam a minha situação. Mas eu sempre falava, o estudo, o conhecimento vai me levar para algum lugar. E a única coisa que ninguém vai tirar de mim é o estudo. Então eu foquei no máximo que eu pude em adquirir conhecimento. Comecei a minha carreira profissional sendo da área administrativa, e as pessoas da área administrativa, quando iniciam carreira, não ganham dinheiro, a gente sabe bem como é que isso funciona. Eu morava em Santa Catarina, e as coisas em Santa Catarina são de preço elevado, sempre foram, desde quando eu me conheço. Então, tudo que eu recebia era para pagar a conta, era para pagar a faculdade, era para comprar uma coisinha ou outra no começo do mês para comer, porque nos primeiros 15 dias eu conseguia comer, depois esquece. Para comprar material, tive que investir em material, né? E isso tudo. Ali no começo eu fui pensando, poxa, não pode ser assim, eu preciso sair dessa, eu preciso encontrar um outro caminho. E sabe que Deus é muito sábio, a vida é muito sábia, e ela vai te trilhando sempre para o caminho certo. Por mais que você não entenda aquilo naquele momento, você sempre vai ser guiado pelo caminho certo. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola de informática. Até uma das pessoas que trabalhou comigo nessa escola veio passar o Natal comigo aqui, nós somos amigos há muitos anos, tá aqui do meu ladinho aqui, assim, só de bituca no que eu tô falando aqui. E comecei a trabalhar nessa escola, eu era para ser uma administrativa, e lá no meio daquilo, naquelas entrelinhas empresariais, que nós sabemos bem como é que funciona, eu fui jogada para vendas. E eu falava, mas eu não quero falar com pessoas, mas eu não gosto, eu até conto essa história lá no meu Instagram, eu falo, eu não gosto de vender, eu odeio vender, eu não quero falar com pessoas. E ele falou, não, tu vai vender sim, senhora, começa a atender o povo aqui que você já vai se orientar. E eu comecei a fazer os atendimentos dentro da escola, comecei a vender bem, sem conhecimento algum. E daí eu comecei a ver que aquilo me dava um retorno financeiro, que eu ganhava o fixo, aquele pouquinho, mas que as comissões já eram ali 200, 300 a mais, que eu pensava, opa, então deve ser, aí tem alguma coisa. E comecei na época eu cursava marketing, e comecei na minha cabeça a pensar em ações que poderiam trazer mais clientes. Então eu comecei a fazer ações em universidades, eu comecei a frequentar empresas para trazer essas empresas para dentro da escola de informática, montava pacote de cursos junto com eles, e assim eu fui crescendo. Passou um tempo, eu falei, vou me livrar disso aqui e vou para um ramo administrativo. E entrei numa operadora de telefonia do Brasil, aonde nos meus 3 ou 4 primeiros meses eu fui back-office. E depois, adivinha, me obrigaram a ir para o pós-venda. Todo mundo acaba parando de alguma forma na venda, né? É que no meu sempre foi muito inevitável. E quando eu fui para o pós-venda, eu comecei a pegar gosto por aquilo, porque eu entendi que trabalhar com pessoas não era assim tão mal. Se eu entendesse elas, que se eu solucionasse o problema delas, elas estariam ali comigo. Sem falar que a oportunidade financeira era muito maior. E daí chegou um determinado ponto dessa minha fase da carreira que eu falei assim, olha, agora eu acho que tá na hora de eu ir pra capital. E eu saí daquele lugarzinho que eu morava, pequenininho, sem recursos, digamos assim, e fui morar na capital de Santa Catarina, que era Florianópolis. E a minha primeira empresa que eu fui lá também era uma operadora, foi quase uma transferência, basicamente. E eu entrei para trabalhar no pós-venda e comecei a ganhar muito dinheiro. E eu comecei a olhar aquilo, eu fui sem nada, eu fui para Florianópolis com uma mão na frente e outra atrás, uma malinha com poucas roupas, dormi no chão 6 meses, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha conforto, não tinha nada. E eu pensava, eu vou dar a volta nisso. E em menos de um ano eu já estava morando num
apartamento bom, com a cama, com quarto completo, com cozinha completa, com lavanderia completa, vivendo numa situação muito melhor. E daí o que me despertou, que realmente vendas era o caminho para eu fazer minha segunda graduação em Florianópolis, era o caminho para eu estudar cada vez mais, era o caminho para eu comprar coisas que na época para mim era inalcançável. Eu até conto uma história no meu Instagram de como eu fui parar em Orlando. Tinha uma brincadeirinha que eu fiz no 1º de abril que todo mundo riu da minha cara, até minha mãe riu da minha cara, para vocês terem uma noção. Então, depois daquela. Não acredita? Não, mas a minha já tava assim, olha, sério, Flávia? Sério mesmo? Até ela riu da minha cara e eu, depois de um tempo, fui morar lá, que eu acho que isso para mim foi, assim, uma grande lição do quanto nós trabalhamos e queremos e alcançamos as coisas, né? E teve essa situação de Florianópolis, ter essa evolução, esse boom, e eu me especializar em vendas. E eu falava, vendas é o caminho, eu vou me especializar nisso. Então, fiz especialização, fiz vários cursos, fiz aprimoramento, fui para uma outra operadora, fui bater porta, fui trabalhar na rua, trabalhar em loco. Porque não vem me dizer que você sabe de vendas sem passar por todos os processos da vendas, porque é complexo. E eu fui entender como é que aquilo funcionava na raiz. E aí eu ganhei mais dinheiro ainda. E aí eu tava, nossa, morando super bem. Aí consegui guardar dinheiro para montar minha empresa, consegui um monte de coisinhas assim, carro, conforto, viagens, passeios. Surgiu, mas surgiu graças às vendas.